Irmãos, graça e paz, eu convido a lermos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meus irmãos, o povo estava vivendo escravos de Faraó. Depois da morte de José, 70 que eram da semente, que vieram, diz a palavra do Senhor, da coxa de Jacó, 70 almas se multiplicaram, fortaleceram e ficaram escravos de Faraó. Faraó, vendo que esse povo se multiplicava e crescia, ele deu bastante serviço que não podia este povo ter tempo, principalmente para servir a Deus, para sacrificar, para cultuar ao Senhor. De tanto que era o serviço. Escravidão, nós sabemos o que é ser um escravo. É todo serviço ser por troca apenas do alimento e muito mal da estadia onde fica. É ser sacrificado, é ser maltratado, é não ter liberdade. Deus levanta Moisés, deste mesmo povo que estava escravo, dá um grande livramento. Ele é criado no Egito, ele cresce, ele fica adulto. Deus chama Moisés de uma forma extraordinária, fala com ele que ele seria aquele que seria instrumento para que pudesse estar negociando. A palavra que eu falar até parece um pouco difícil de entender, negociar a saída do povo do Egito. E que Deus tinha enviado ele para ir ali, para levar esta palavra. Moisés, a princípio, temeu, mas não tinha como deixar de atender o Senhor. E foi. Deus ainda também colocou junto a Moisés Arão. E eles foram até Faraó. E quando eles começaram a negociar com Faraó, a princípio não aceitou, deu até mais serviço ao povo, fez com que eles pudessem trabalhar até mais, foram mais vigiados, mas nada mudou aquilo que Deus falou com Moisés, que era lutar e estar sempre com o Faraó, falando que o Senhor enviou ele ali e queria que iria libertar aquele povo daquele lugar para seguir a caminhada, porque Deus iria cumprir a promessa que fez a Abraão, que fez a Isaac, a Jacó e José. Irmãos, Deus, quando tem um propósito e tem um intento, ele tem os seus meios para que isso aconteça. Deus começou a enviar as pragas. Deus começou a pedir, Moisés, vai lá e fala com ele. E Deus o próprio Senhor fazia com que o coração de Faraó ficasse endurecido. Ele enviava uma praga, o povo do Egito sofria com essa praga, não suportava e pedia que misericórdia, e Faraó chamava Moisés e falava, fala ao seu Deus que agora eu vou libertar o povo. E assim foram 9 pragas. E nessas 9 pragas, por que o Senhor permitiu? Foi um tempo maior, o povo de Deus teve que esperar, teve que contemplar e até viver isto. Mas o Senhor, quando ele, dentro do seu propósito, do seu intento, ele envia essas pragas, ele estava querendo mostrar o seu poder, a sua força, tanto para os hebreus, porque essa geração que estava ali, aquele povo que estava ali, eles precisavam de uma experiência antes de sair para a caminhada, para o deserto, para buscar aquilo que era a promessa de Deus.
Nós sabemos que gerações passaram escravizadas ali e não conheceram o que era o poder de Deus. Nasceram escravos e morreram escravos, mas agora o Senhor estava fazendo aquela geração para que eles pudessem ter uma experiência com os sinais do Senhor, com o poder e através do clamor deles que Deus atendeu, estava atendendo esse momento. E o sinal para Faraó também, para o governante, para o homem que pensa que tem o poder e que pode tomar as suas decisões, mas na verdade não pode. Irmãos, diante de todas essas pragas, eu lembro de uma que foi das moscas e que o povo egípcio não estava aguentando e Faraó chama Moisés: ora ao Senhor aqui nesta terra, sacrifica ao Senhor aqui nesta terra e peça para que o Senhor venha ter misericórdia e cessar as moscas, esta praga sobre nós, e eu vou deixar o povo ir. Sacrifique aqui, Moisés falou, aqui eu não posso sacrificar a Deus, porque não se sacrifica a Deus onde há abominação. Deixa eu caminhar 3 dias e lá no local, longe, eu vou sacrificar ao Senhor. E Faraó, como homem, com o poder e símbolo do adversário, e com o coração endurecido pelo próprio Deus, ele falou assim, ore por mim, faça oração por mim. Irmãos, em outro momento, as pragas dos piolhos, aqueles que eram homens, que eram homens que dentro do reino e servos de Faraó, eram os adivinhadores, eram os mágicos, eram os espirituais, e que nas primeiras pragas, não, isso aí eu faço também, isso aí eu posso. Moisés levanta a vara e manda que as águas se tornem sangue, isso nós podemos. Que ele levanta a vara e rãs dominam todo o reino do Egito. Os encantadores, os mágicos, falaram que podiam fazer isso também. Mas quando foram passando as pragas e Deus chegou um momento que foi a praga dos piolhos, os próprios servos de Faraó, os próprios mágicos, os próprios espirituais, aqueles que diziam que podiam fazer a mesma coisa que Moisés estava fazendo, eles podiam também, mas agora eles tinham uma outra palavra, Faraó, deixa esse povo ir, porque o dedo de Deus está sobre nós. O dedo de Deus está operando. O dedo só. Irmãos, aí é que eu falo que nessa negociação que envolvia Moisés e Arão, junto ali com Faraó, em favor do povo hebreu e da libertação desse povo, havia algo extraordinário que Deus estava querendo apresentar, que Ele era soberano. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Por causa da promessa que Ele fez a Abraão, que Ele fez ali que Ele iria, da semente dele, fazer uma nação, um povo, um reino, e queria habitar uma terra, que era a terra que Deus estava prometendo para esse povo, não poderia falhar. Deus fala, Deus cumpre. Tudo passa, mas a vontade de Deus, o seu propósito, o seu intento, o que Ele falou, vai se cumprir. Ele não é só criador, Ele é Deus soberano de todo o universo. Ele não é só criador dos céus e da terra, desse planeta Terra, do homem, da criatura, de tudo que aqui há, não. Ele é soberano sobre todo o universo. E é isso que ele estava querendo ali mostrar com a sua atitude, com essas pragas. Irmãos, a 9ª praga, que foi a praga das trevas, diz a palavra que Moisés estendeu a sua mão para o céu e veio sobre a terra do Egito trevas que podiam se apalpar, pegar, de tão intensas que eram. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, não podia sair do lugar.
mas diz que na casa dos filhos dos hebreus, dos servos de Deus, do povo que Deus estava libertando para caminhar rumo a uma terra nova, havia luz. E quando o faraó vê isso, ele fala, olha, fala com o Senhor que vocês podem ir e podem servir ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e gado. Proposta boa, né? Tirar o culto, tirar o sacrifício, tirar a essência do culto, que era o sacrifício. Facas e ovelhas. Moisés entendeu logo, falou, não, você não vai impedir nós sacrificarmos e fazermos o nosso culto ao Senhor, não. Nenhuma unha ficará. Irmãos, e Faraó se enfureceu seu coração e falou assim, olha, vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó falou isso com Moisés, você não vai viver. E Moisés falou assim, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E Moisés não foi mais negociar realmente com Faraó em nome do Senhor, não, do Deus, não. Deus agora fala com Moisés e fala, agora é eu que vou operar. Agora não é mais eu que estou te enviando através de Moisés, você, meu servo Moisés, Arão e Faraó, não. Agora chama toda a congregação, chama todo o povo para um culto, para um momento especial. Une essa congregação e fala que eles venham preparar todo este culto. E como era este culto? Este culto era o sacrifício. Era justamente aquilo que o Senhor queria. Era que o povo agora tivesse a experiência deles. Eles já tinham visto o poder do Senhor, sabia que Deus estava operando em favor da libertação deles daquela escravidão. E o Senhor fala assim, fala que cada família venha pegar um cordeiro. E se a família for pequena, pode chamar um vizinho. Esse cordeiro tem que ser conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Quer dizer, se a família for pequena, o cordeiro for muito para essa família, pode chamar o vizinho, acrescenta mais almas. E depois guarda ele até o 14º dia deste mês. Depois do 14º dia, ajunta toda a congregação de Israel e todos vão de sacrificar esse cordeiro dentro das suas casas e só irão sacrificar esse cordeiro e só irá usar esse sangue, onde poluam em ambas ombreiras e na verga da porta das casas, em que estes comerem um cordeiro. E como vão comer esses cordeiros? Como foi a orientação de Deus para o povo? Comerão assada no forno, com pães asmos, com ervas amargosas, e diz a palavra assim, nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Terão que comer todo o cordeiro, cabeça, os pés, com a fressura. Não poderá deixar nada para amanhã, mas o que dele ficar, queimareis no fogo. Seria para aquela noite. Comerem todo o cordeiro e depois o sangue. E o sangue poluão nas vergas das portas. Por quê? Porque este culto seria o livramento, o sinal de livramento da morte. Porque haveria a última praga, a instituição deste culto da Páscoa era para dar livramento da morte, porque iria passar o anjo do Senhor ali, tem o sangue, não haverá morte. Mas aonde não houvesse o sangue, morreria o primogênito. Toda casa onde não tivesse este culto, esse procedimento, meus irmãos, o primogênito da casa ia morrer, o primogênito dos animais ia morrer, dos rebanhos. Toda casa ia haver uma morte. Meus irmãos, Deus age da forma em que
Ele quer fazer com que venha haver entendimento de que Ele é soberano e Ele tem controle, e Ele age, Ele está sob controle de todas as coisas, e a sua palavra, a promessa, sempre vai prevalecer sobre aqueles que são os escolhidos e os eleitos para uma salvação. Esse culto, todos aqueles que iriam fazer aquele procedimento de participar, de comer do cordeiro, de fazer desse sangue o livramento e fazer com que houvesse vida, houvesse essa união, a congregação junta, é uma festa, era festa. Enquanto havia morte lá fora, a praga estava lá, a mortandade estava lá devido ao pecado, à impiedade, aos cuidados do Egito, ao amar o Egito, ao não crer em Deus, em blasfemar de Deus. Orai por mim. Não, pode ir, eu deixo até ir as crianças, mas fica as vacas e os rebanhos dos cordeiros, das ovelhas. Não, irmãos, não desta forma. Porque aqueles que estavam ali juntados para esse culto, o Senhor deu outro, os vossos lombos sejam cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, e que venham participar disso apressadamente. Por que apressadamente? A pressa para que o Senhor possa operar o cumprimento da sua promessa. Eles tinham que sair dali. Aquele povo já estava ali escravizado há 430 anos. Meus irmãos, qual foi o objetivo deste culto? Que foi aceito pelo Senhor e que foi o momento de vitória, onde eles saíram e nunca mais, realmente, como o Faraó falou, nunca mais é bom que eu não te veja o vosso rosto, a sua presença não é bem quista aqui, não é bem aceita aqui. E se chegasse aqui de novo, morrerás. E Moisés falou com ele, quando ele também, bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. E nem Moisés e nem aquele povo mais, estava sobre mais o jugo da escravidão de Faraó e da sua vontade. Mas agora eles estavam neste culto tendo santificação, estavam separados, estavam libertos, limpos, comunhão, unidos, com o cântico da vitória, com o livramento que Deus deu da escravidão, dos serviços duros do Egito e dos servos de Faraó que os afligiam, da liberdade que eles não tinham para sacrificar, para cultuar, para orar. O adversário sabe o sentido do culto, ele sabe a vontade de Deus, ele sabe onde Deus opera, onde há o culto verdadeiro ao Senhor. Irmãos, vamos rumo à vontade de Deus, que é a promessa hoje, de que este mesmo momento está acontecendo conosco. O mundo está aí nos afligindo. Se nós dermos oportunidade, nós vamos ficar escravos deste mundo, do serviço, vamos ser afligidos por tudo que está aí. Irmãos, há um sinal agora nesta última hora que nós estamos vivendo, um momento nunca visto para nossas gerações, para as gerações do século passado e desse século que nós iniciamos. A enfermidade que está desafiando aos entendidos da saúde, da ciência, da economia, o mundo parou. Podemos até pensar que Deus está longe disso, não está não. É o soberano que está agindo, onde a humanidade estava em uma forma que já estava desafiando Deus. Acelerado, com a visão, com foco nas coisas daqui, com os desafios, com aquilo que é a concorrência, a competitividade, a superioridade uns com os outros, a frieza, o virtual, as coisas que são do nosso século, que nós sabemos, famílias destroçadas, longe, e agora nós estamos vivendo o que estamos vivendo aí. É caos mesmo, é dificuldade, é morte, é um momento difícil. Olha, mas nós somos
servos do Senhor, e nós vamos confiar no Senhor, e nós vamos nos ajuntarmos. A congregação do Senhor tem que existir hoje. O culto tem que existir, e o culto nosso é esse que está aqui. É o Cordeiro todo. Temos que alimentar dele todo. Hoje, Jesus tem que estar presente na nossa vida, o Cordeiro, o sacrifício, o seu amor, o seu agir. Nós temos que comer esse Cordeiro todo. Irmãos, lá em João, Evangelho de João, Jesus, certa feita, ele chegou para aqueles que estavam ouvindo ele, que eram estavam ouvindo, os seus discípulos estavam presentes, ele falou, olha, bem-aventurado aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Muitos escandalizaram. Ele estava falando dele, eu sou o Cordeiro. O comer, o beber aqui, irmãos, é participar do culto e saber que só em Jesus nós vamos ter livramento da morte nesta hora. E se passarmos deste mundo, nós temos que estar preparados para a promessa. E a promessa é a eternidade. Irmãos, culto aceitável a Deus é nós atentarmos para a sua palavra. Deus nos abençoe e vamos orar ao Senhor. Senhor, oramos e pedimos. Pai, nos faz nesta hora homens separados, escolhidos, eleitos e com entendimento de que nós temos que partir. A Páscoa hoje, a festa, o sentido é o mesmo. Nós precisamos de nos libertarmos da matéria que está ligada a este mundo, mas nos voltarmos para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida que pertence a Deus e que morreu pelo pecado, mas só Jesus pode conceder vida para chegarmos às mansões celestiais e às moradas que o próprio Senhor Jesus disse que foi preparar para que nós pudéssemos fazer parte e nos apossarmos dessas moradas. Senhor, abençoa as nossas vidas neste momento difícil. Faz-nos sermos espirituais e atentos à tua palavra, promessa. Guarda o teu povo, livra e faz caminhar neste deserto rumo à eternidade. Esse deserto que eu falo é sem vida, este mundo que está aí, mas que precisamos vencer. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe as nossas vidas e eu venho despedir os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém?